Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a orientação do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, sejam todos bem-vindos. Fique à vontade, abramos os nossos corações e nos rendamos na presença do Senhor, nosso Deus. Já cheguei aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Dá aquela ajuda para nós aqui, eu preciso muito da ajuda de vocês, tá bom? O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman, então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal. A gente tem ministrações também, são poucas, mas temos no Instagram. Lá no Instagram é o Clovis Apolo Oficial. Segue a gente também no Instagram, Clovis Apolo Oficial no Instagram. E aqui no YouTube é o Clovisman, tá bom? Já deixou seu graça e paz, sua saudação? Muito bem. Deixe seu graça e paz, sua saudação. Aquele desejo mais profundo de um dia abençoado, um dia de excelência, um dia de sucesso, um dia de bênção. Vamos à palavra do Senhor agora. Vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ao capítulo 9. Nós estamos conversando sobre a liberdade que serve, a prática do conhecimento da liberdade. A prática, no capítulo 8, Paulo falou sobre conhecimento, liberdade e amor. Entendeu? Quem tem conhecimento e não pratica e não ama, não adianta nada. Então ele explica sobre conhecimento, liberdade e amor, e aqui no capítulo 9 ele dá o seu próprio exemplo de que ele tem conhecimento, ele sabe o que tem que ser feito, e muitas vezes ele abre mão de direitos, mas não abre mão de responsabilidades, tá bom? Vamos continuar aqui a partir do versículo 19, do capítulo 9 de Coríntios, Paulo. Vamos a partir do versículo 18. Qual é, pois, a minha recompensa? Ele fala, qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Paulo está falando, eu abro mão de direitos, mas ai de mim se não pregar o evangelho. Ele falou isso lá no versículo 16, ai de mim se não pregar o evangelho. Então ele falou o seguinte, que não abre mão de direitos para não criar obstáculo à pregação do evangelho. Ele falou que ele quis dizer que o evangelho vale mais do que os direitos que ele tem, o evangelho vale muito mais. A renúncia voluntária por amor do evangelho é a necessidade básica, que a renúncia voluntária é básico na anunciação do evangelho. Quando ele fala, qual é a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregar. Então a renúncia, o chamado é inegociável. Você e eu fomos chamados, alguns dentre nós fomos chamados de forma muito específica, muito particular, mas todos são chamados a pregar o evangelho, tá bom assim? Vou repetir, todos vocês, todos nós fomos chamados para pregar o evangelho, todos nós fomos chamados para levar o perdão de Deus. O que é o evangelho? É o perdão de Deus a partir da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo. Esse é o evangelho, é o perdão de Deus a partir do sacrifício de Jesus Cristo. Então, o chamado é inegociável. Pregar não é opção, não é se der. Pregar não é o Filho de Deus. O Filho de Deus, pregar não é opção, é uma obrigação. Agora, faça por espontaneidade, não faça por obrigação. Você está ouvindo, minha amiga? Pregue o evangelho espontaneamente. Agora, é uma obrigação. Eu não posso abrir mão dessa responsabilidade. Eu posso pregar por obrigação, eu posso pregar de forma espontânea. Paulo falou assim, ai de mim se não pregar o evangelho. A verdadeira recompensa vem de anunciar o evangelho. É essa a verdadeira recompensa. O reino do Senhor avança quando o evangelho está em primeiro lugar, quando há anunciação. O evangelho, o reino avança quando o evangelho é pregado. Se o evangelho não for pregado, o reino não avança. O reino avança quando o evangelho de Cristo Jesus, quando você anuncia, quando você pratica a sua responsabilidade. Você pode abrir mão dos seus direitos, mas não pode abrir mão das suas responsabilidades. Então você é livre para servir. Você é livre para servir ao Senhor nosso Deus. Então que você e eu, que nós todos pratiquemos a palavra do Senhor, que nós levemos o
no Evangelho de Cristo Jesus. Vamos a partir do versículo 19 agora. Pegue a sua Bíblia a partir do versículo 19, que diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me de escravo a todos. Porque embora seja livre de todos, fiz-me de escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Vamos repetir? Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para os judeus, tornei-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus. Que texto maravilhoso! Mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fracos, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de, por algum meio, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Será que Paulo está propondo que eu e vocês aqui sejamos dissimulados? Falsos? É óbvio que não. Tem que ter assim, tem que ser muito cara de pau mesmo, né? Para achar que o Paulo aqui está sendo dissimulado. Tem que forçar muito. Se ele acabou de falar para você e para mim que ele abre mão dos direitos, que ele não está procurando favor de ninguém, que ele não está procurando recompensa de homem nenhum. Se ele não está procurando favor de ninguém, por que ele se torna isso para com isso, aquilo para com aquilo, aquilo outro para com aquilo outro? Então, primeira coisa, vamos excluir essa coisa da falsidade, da dissimulação, da hipocrisia. Porque sempre tem seres humanos mal intencionados, seres humanos de má índole, que preferem julgar o cara pelo final da conversa. Pega o texto inteiro. Ele acabou de dizer, eu abro mão. Então, Paulo ele é livre para servir. É essa a ideia, livre para servir e disciplinado para obedecer a Deus. Livre para servir e disciplinado para obedecer a Deus. Você é disciplinado para obedecer a Deus? Você é livre para servir. Você tem até a certeza aqui, mas é disciplinado para obedecer a Deus. A liberdade sem disciplina perde o propósito. Liberdade sem disciplina perde o propósito. Por que será que nós só aceitamos sermos religiosos naquilo que nos convém? Por que nós só aceitamos ser religiosos naquilo que nos agrada? Sou religioso naquilo que me agrada. Aquilo que não me agrada, por exemplo, eu gosto de ser religioso com relação ao machismo, porque a gente acha que tem proposta na Bíblia para ser machista. Aceita a proposta da Bíblia que diz que sou livre, eu sou livre, agora eu sou livre. Cristo me libertou, agora eu sou livre de tudo. Alguns aproveitam a liberdade para dar ocasião à carne. Eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. Cristo falou assim que eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre. Alguns adotam isso. Liberdade sem disciplina perde o propósito. Liberdade sem organização, disciplina, perde o propósito, perde o sentido. Paulo usa a sua liberdade para ganhar pessoas e vive com disciplina espiritual. Paulo não é dissimulado aqui. Vamos ler de novo? Ele fala assim: qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu apresente gratuitamente. Eu o apresente gratuitamente. Guarda isso daqui, meu amigo. Eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Quais direitos? Os mesmos direitos que o Pedro tem, que os apóstolos têm. O Pedro tem direito de ir com a esposa, os apóstolos têm direito de ir com as esposas, de receber manutenção. Paulo fala, eu abro mão disso, porque eu não quero que nada venha atrapalhar o Evangelho ser livre, leve e solto. Eu não quero que nada me atrapalhe. Então ele veio falando assim, qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho eu o apresente gratuitamente. Aí vem o versículo que nós lemos.
porque embora seja livre de todos, eu sou livre de todos, fiz-me de escravo, é essa a questão, eu fiz-me de escravo a fim de ganhar o maior número possível de pessoas, fiz-me escravo para ganhar pessoas. Então não é dissimulação, não é libertinagem, não é hipocrisia do Paulo, se você pensa que é isso. Ele tem direitos, os mesmos direitos que o Pedro tem, os mesmos direitos que os apóstolos têm. Ele abre mão, porque embora eu seja livre, eu sou livre, eu posso o que eu quiser, eu sou livre, mas eu me fiz de escravos. E aí vem a listinha lá que você adora pegar para falar que Paulo era hipócrita, dissimulado, falso. Eu sou livre de todos, mas fiz-me de escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Aí começa a listinha. Para os judeus, tornei-me judeu. Para os judeus, tornei-me judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse debaixo da lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Então, para os judeus, me tornei judeu. Escravo. Esse me tornei judeu, escravo deles. Estou aqui para dar para vocês o que vocês precisam, não o que vocês querem. Estou aqui para dar para vocês o que vocês precisam. A liberdade em Cristo. Tornei-me judeu para com os judeus, como quem estivesse debaixo da lei ainda. Eu parecia que estava debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei. Aquelas pessoas que viviam ali com um tapume assim na cara, assim, na lei. Porque a lei do amor é muito mais ampla, mas o Paulo vivia como quem estivesse ali debaixo da lei para ganhar esse, para levar esses que estão debaixo da lei a uma liberdade maior. Não é dissimulação, é serviço. Então o tema para nós aqui é livre para servir e disciplinado para obedecer. Livre para servir e disciplinado para obedecer. Não é que Paulo é hipócrita ou dissimulado, porque é muito fácil eu ser judeu naquilo que me convém. Ah, eu vou andar como judeu porque me convém aqui levar vantagem. Paulo é escravo, cara. Paulo é escravo. Ah, eu vou parecer judeu aqui para não levar pior. Não, ele fala assim, ó, porque ele fala assim, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para os judeus, me tornei como judeus. Para os que estão debaixo da lei, me tornei como alguém que está debaixo da lei. Como alguém escravo. Escravo da lei. Quem vive debaixo da lei é escravo da lei. Eu vivia aparentemente como quem está escravo da lei. Livre para servir. É isso que o Paulo está aqui falando. Eu sou livre. Eu me tornei judeus para com os judeus. Eu servi, eu fui escravo. Eu me tornei judeus para com os judeus. Eu me tornei um que está debaixo da lei para os que estão debaixo da lei. Eu me tornei escravo deles. Não é assim, eu vou fazer isso para me dar bem. É o que a maioria dos oradores, dos pregadores, dos pastores, dos apóstolos fazem para me dar bem. Vamos agir assim, assado e cozido para se dar bem. Não, não é para se dar bem. É para que o evangelho chegue, com força. Esse é o alvo, meu amigo, o evangelho chegar com força. Que tal se nós começarmos a falar o evangelho óbvio? Porque hoje em dia não fala o evangelho óbvio, hoje fala psicologia de autoajuda. Hoje pegaram porções do evangelho, misturaram com palestras e autoajuda e chamam isso tudo de evangelho. Que tal se você pregar o evangelho simples, óbvio? Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Que tal se você pregar o evangelho óbvio, o evangelho simples, o evangelho óbvio para quem inventa as coisas? Veja, eu não vou dar para o judeu o que ele quer, eu vou dar para o judeu o que ele precisa do evangelho. Então eu vou me tornar um judeu para com o judeu, eu vou me tornar um judeu para fazer esse judeu enxergar. Eu vou me tornar alguém escravo da lei para ganhar essas pessoas escravas da lei. Eu vou mostrar para ela que há liberdade em Cristo.
Então não é para se dar bem, irmãos. É só você ler com boa intenção. É só você ler com boa intenção. Fiz-me escravo de todos. Se o Paulo é hipócrita, ele quer se dar bem, não é escravo. Aí você fala isso, fala assim, ah, mas ele está falando isso só para parecer bonito. Meu irmão, quando ele fala assim, ó, eu, porém, não tenho usado de nenhum dos meus direitos e não escrevo na esperança de que vocês façam alguma coisa por mim. Queridos irmãos, ele está claro, ele está falando claramente, eu não quero nada de vocês, eu não quero nada de vocês. Se receber alguma coisa de vocês, for fazer com que eu me cale, se eu, para eu me calar porque recebi alguma coisa de vocês, eu prefiro não receber. Se alguma coisa que vocês me fornecerem fizer com que eu pare de falar, eu não quero nada de vocês. Eu não quero nada de vocês. Então ele fala, eu me torno judeus para os judeus. Eu me torno alguém escravo da lei para os que são escravos da lei. Não é hipocrisia, não é dissimulação, é ser escravo do evangelho. Ele é escravo de todos. É ele que se coloca nisso. Eu me tornei escravo de todos. Eu me tornei escravo. Então, livre para servir e disciplinado para obedecer. Livre para servir. O evangelho. Se te trouxer algum benefício, você fala. Se não trouxer, você fala também. Eu não falo o que o cara quer ouvir, o que a pessoa quer ouvir. Eu falo o que a pessoa precisa ouvir. O que a pessoa precisa ouvir? Alguma coisa que eu inventei aqui? Não. O evangelho. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Naturalmente, todos nós estamos caídos. Naturalmente, todos nós temos inclinações, temos uma natureza pecaminosa que habita aqui, ó, que está aqui gritando. Aqui em mim tem uma natureza pecaminosa que grita. Livre para servir e disciplinado para obedecer. Obedeça. Você foi chamado, eu fui chamado. Então ele voltando lá para o 19. Porque embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número de pessoas. Para os judeus me tornei judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, me tornei alguém que, como se estivesse debaixo da lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, eu não estou debaixo da lei. Ele está dizendo, eu não estou mais debaixo da lei, mas eu me tornei como alguém que está debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei. Versículo 21. Né? Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Eu paro aqui no versículo 20, para depois a gente continuar. Livre para servir, disciplinado para obedecer. Bom senso para obedecer. Sou livre de todos, me tornei escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Para judeus, me tornei judeus para ganhar judeus. Para os que estão debaixo da lei, me tornei um debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei. É só isso, para ganhar os que estão debaixo da lei. Livre para servir, disciplinado para obedecer. Paulo não tem interesse, segundo as intenções aqui. Ele não tem interesse, ele quer pregar o evangelho. O alvo do Paulo é pregar o evangelho. Amém, meus irmãos? Tá bom assim? Livre para servir e disciplinado para obedecer a palavra do Senhor. Tornando-se judeus para com os judeus, sendo servos deles, escravos deles. Tornando-se escravos da lei, como se estivesse debaixo da lei. Como se estivesse, para ganhar os que estão debaixo da lei. Livres para servir, disciplinado para obedecer. Amém. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco. Peço também que orem por nós. As orações de um justo podem ter seus efeitos. Não deixe de orar por nós, por favor. Peço a vocês também que nos ajudem financeiramente. As contas estão aqui abaixo. Vocês podem ajudar a gente. Nós precisamos pedir, nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar, porque a gente precisa, não é porque a gente não fala muito que nós não precisamos da ajuda de todos vocês. Então colabora conosco, tá bom? As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar com o Ministério Apostólico. Se você é abençoado aqui, é edificado aqui, então abençoa a gente também. Não estou você que a gente precisa, não estou falando que a gente precisa, então colabore conosco, você que tem boa consciência, você que é abençoado, edificado aqui, tá bom? Muito bem, vamos orar agora e encerrar o nosso encontro. Vamos orar agora, meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, por
esta palavra, pela orientação, pela revelação. Livra o meu irmão, a minha irmã do homem mau, da pessoa má, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Guarda a gente debaixo de tua mão poderosa. Livra-nos do homem mau, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo, que o grande amor de Deus esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz no Senhor Jesus. Bom dia a todos.